Sabe quando a gente pensa em ciência da computação, o que vem na cabeça? Programação, né? Aquelas telas cheias de código. Mas e se eu te disser que isso é só a pontinha do iceberg? Hoje, a gente vai desmontar a ciência da computação para mostrar o que ela é de verdade. Um universo de ideias construído camada por camada. Vamos nessa! Pois é, para muita gente, a resposta imediata é escrever código. E claro, isso faz parte. Mas olha, dizer isso é como dizer que a arquitetura é só empilhar tijolo. A programação é a ferramenta, mas a ciência por trás, ela é muito mais profunda, muito mais fascinante. Então vamos juntos descobrir o que realmente se esconde por trás dessa disciplina. E exatamente essa a nossa missão por aqui, inspirada por esse livro que guia a nossa análise. A ideia é apresentar uma visão completa do campo, sem cortar caminho, começando do começo mesmo, construindo o conhecimento passo a passo, do que é físico, palpável, até chegar no que é puramente abstrato. E não existe começo mais fundamental do que este. Antes de qualquer aplicativo super inteligente, antes de qualquer jogo complexo, tudo, absolutamente tudo, no mundo digital começa com uma coisinha muito simples: dados. É a forma como a gente representa a informação. E a forma mais simples de informação que existe é o bit. Pensa nele como um interruptor de luz. Ou está aceso ou está apagado. Um sim ou um não. Verdadeiro ou falso. A partir dessa dualidade, dessa simplicidade toda, o universo digital inteiro é construído. É como se fosse o átomo do nosso mundo computacional. Agora, o legal de ver essa tabela é que é aqui que esses simples bits começam a pensar. Usando a lógica booleana, a gente consegue combinar eles. A operação e, ou AND, só dá verdadeiro, ou número 1, se as duas entradas forem verdadeiras. Já a operação ou OR, dá verdadeiro se pelo menos uma delas for. São as primeiríssimas regras de decisão de uma máquina. E aí vem a grande questão. O que essa tripa de zeros e uns significa? Parece uma coisa aleatória, né? Mas não é. Isso aí é o código ASCII para Computer Science. E isso mostra perfeitamente como, ao agrupar esses bits de formas padronizadas, a gente cria símbolos, letras, números e, no fim das contas, linguagem. A gente sai de simples interruptores para chegar em informação de verdade. Ok, então já sabemos como guardar a informação. Mas, de que adianta se a gente não pode fazer nada com ela? Agora vamos ver como a máquina sai da representação e parte para a ação, para o coração que de fato manipula todos esses dados. Olha só como isso é concreto e é direto, não tem mágica nenhuma aqui. Para somar dois números, a unidade central de processamento, a famosa CPU, segue uma série de passos que são puramente mecânicos. Pega um dado, pega outro, ativa um circuito específico para soma e guarda o resultado. É um processo físico, elétrico, que executa uma tarefa lógica. Simples assim. Fazer uma única soma é fácil, mas e fazer milhões delas por segundo? Como é que se gerencia essa complexidade toda? Bom, agora a gente sobe mais um nível para ver como essas operações são organizadas em sistemas que realmente funcionam e fazem coisas úteis. E a palavra-chave aqui é algoritmo. Esse é o conceito central da ciência da computação. Pensa num algoritmo como uma receita de bolo ou um manual de instruções. É a formalização de um processo de um jeito que uma máquina, que não tem um pingo de criatividade, possa seguir à risca e chegar num resultado. E olha que essa ideia de receitas computacionais não é de hoje, não. A Ada Byron, lá no século XIX, já escrevia algoritmos para uma máquina que nem existia de verdade. E nos anos 30, bem antes dos computadores modernos, matemáticos como Gödel já estavam explorando os limites teóricos do que um algoritmo poderia ou não fazer. A ideia é mais antiga que a máquina. Bom, se os algoritmos são as receitas, a gente precisa de um chefe de cozinha para gerenciar tudo isso, certo? Esse é o papel do sistema operacional. Ele que decide quais receitas vão ser executadas, quando e com quais ingredientes, ou seja, com qual memória e com qual processamento. É ele que escolhe toda a complexidade da máquina para que os programas possam simplesmente rodar. E agora a gente chega nos níveis mais altos da nossa jornada. Aqui, as ideias ficam menos sobre como a máquina funciona por dentro e mais sobre o que ela pode, teoricamente, sonhar em fazer. A gente está falando de inteligência artificial e dos próprios limites da computação. A inteligência artificial, no fundo, tenta modelar o raciocínio humano. Um exemplo bem concreto disso foi o Alvin NN, uma rede neural que lá nos anos 80 aprendeu a dirigir um carro só de observar uma pessoa dirigindo. Ele não foi programado com vire à direita ou freie aqui, ele aprendeu os padrões a partir dos dados. Mas no momento em que a gente fala do poder da IA, a gente tem que encarar a ética.
Essa citação do Joseph Weizenbaum é um lembrete muito forte de que a capacidade de tomar uma decisão não dá a uma máquina a legitimidade para tomá-la. A ciência da computação não é só sobre o que é possível fazer, é também sobre o que é responsável fazer. E no pico da abstração, a gente encontra a teoria da computação. Esse campo não pergunta como eu resolvo um problema, mas sim o que dá para resolver. Ela prova que existem problemas para os quais nenhum algoritmo e nenhum computador do universo jamais vai encontrar uma solução. É o estudo das fronteiras do que a gente pode ou não computar. E assim, a gente conclui a nossa jornada do concreto ao abstrato. Mas no final das contas, a questão sai da máquina e volta para a gente, para a sociedade e para o papel de cada um nesse mundo que é cada vez mais tecnológico. E isso nos deixa com essa pergunta final. Depois de viajar dos bits aos algoritmos, da inteligência artificial à teoria, a questão se torna sobre a nossa responsabilidade como cidadãos. Será que entender a base dessa tecnologia que molda o nosso mundo não é só um exercício acadêmico, mas talvez uma obrigação? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.